Salve jovem, estamos aqui para mais uma aula. Vamos falar sobre NOx, mais especificamente só sobre NOx de compostos que são neutros, tá? Eu não vou trabalhar com compostos iônicos aqui. Vamos lá. O NOx, ou número de oxidação, ele é basicamente o que? Ele é uma carga, né, que os elementos químicos vão adquirir quando eles fazem combinações ou então na forma isolada mesmo, né, na forma iônica ou na forma neutra. Então eu tenho algumas regras que eu preciso saber, que eu preciso identificar. A primeira delas é sobre substâncias simples. O que é uma substância simples? Sempre que eu tiver, no caso, um elemento, né, uma substância, no caso, formada por apenas um tipo de elemento químico, né? Então, por exemplo, aqui, ó, O2 é uma substância simples, N2 é uma substância simples, P4 é uma substância simples, S8 é uma substância simples, tá? Tudo isso, até o próprio hélio, né, isolado, são todas substâncias simples. Então, quando aparecer substâncias simples para mim, eu tenho que entender o que? Que o NOx de todo elemento que compõe ela, né, vai valer sempre zero. Tá? Esta é a primeira regra que vocês têm que saber. Sempre o NOx de qualquer substância simples, ele vale sempre zero. Já quando eu tiver uma substância composta, qual é a regra? Se eu pegar o NOx de algum componente dela, na verdade o NOx total da substância tem que dar sempre zero. A substância, se ela for neutra, por exemplo, imaginemos que eu vou trabalhar com o CO2, né? E a questão precisa saber o NOx de cada componente. Então qual é a primeira regra? O oxigênio, quando ele aparece em qualquer composto, geralmente o NOx dele vale menos 2. Aí o que eu faço? Eu multiplico o NOx do oxigênio pela quantidade dele, fazer uma multiplicação bem aqui, ó, NOx por quantidade. Então se eu pegar 2 vezes 2, isso vai dar um total de menos 4. Aí qual é a regra? Eu devo colocar um valor aqui para o carbono que, junto com o menos 4, me deu uma resultante igual a 0. Então, provavelmente, e com certeza, né, na verdade, o NOx desse carbono aqui vale mais 4. Se eu tiver mais 4 e juntar com menos 4, o NOx total vai ser 0. Um outro exemplo. Imaginemos que eu peguei aqui o CaSO4. E a questão precisa saber quanto vale o NOx aqui do enxofre. Que geralmente a questão quer saber quanto vale o NOx do elemento central. Eu sei que o oxigênio vale menos 2. Se eu pegar aqui 2 vezes 4, isso vai dar menos 8. Aí o cálcio, por ser da família 2A, a carga dele sempre é mais 2. E como eu tenho somente um cálcio aqui, continua sendo esse próprio mais 2. Aí qual é a regra? Juntando esses valores totais aqui embaixo, o NOx do composto vai ter que dar 0. Então que número eu devo colocar aqui no centro para zerar isso daqui? Esse número, no caso, ele deve ser com certeza mais 6. Ah, mas como é que eu sei disso? É simples, pensa em dinheiro, olha só. O que é negativo eu vou considerar como sendo débito. Então, eu estou devendo 8 para alguém. Aqui, estou devendo 8 para alguém. Só que eu já tenho R$2 para quitar essa minha dívida. Eu preciso fazer ela zerar. Então, se eu devia 8, mas já tenho 2 para pagar, então para mim zerar essa minha dívida eu preciso arranjar mais R$6, que aí eu zero a minha dívida. Então quer dizer que o NOx do enxofre aqui, ele é mais 6. Então esta é a regra que você vai usar para calcular substâncias compostas. Ah, professor, mas espera aí, como é que eu vou saber o NOx desses elementos que o senhor está colocando aí? Olha só, o oxigênio, quando ele aparecer em compostos, né, ele vai ter sempre NOx menos 2, tá? O hidrogênio, quando ele aparecer em compostos, ele vale sempre mais 1. Além deles, quem mais tem NOx fixo? Eu tenho também a família 1A da tabela periódica, tá? Todos os componentes da família 1A vão ter NOx mais 1. E a família 2A da tabela periódica, também onde eles aparecerem, vão ter NOx mais 2. Os principais são esses aí. Tem outros caras que tem NOx fixo também, mas eles aparecem um pouco menos. Então, se você souber basicamente esses caras aqui, você já está bem adiantado com relação ao assunto, tá? Mas professor, vou ter que saber aqui o NOx dos da família? Depende, porque por exemplo, ó, se eu pegar aqui a família 2A, o que eu tenho? Bebi mingau na casa do senhor barão. Isso aqui, ó, me dá os elementos que compõem a família 2A. E a família 1A, professor? Que é simples, ó. Li na
capa da revista Coisas da França. Então aqui, ó, eu tenho os elementos que compõem a família 1A. A partir disso eu sei que onde eles aparecerem eu vou ter esse valor de inox. Por exemplo aqui, ó, o cálcio, ele apareceu aqui nesse exemplo, por isso que o inox dele foi mais 2, tá? Então é assim que funciona essas questões de regra de inox fixo, ok? Se você entendeu, deixe seu joinha aí, e aí eu vou deixar aqui já o card para uma questão que trabalha com inox do Enem, beleza? Valeu!